Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre a conceituação da corrupção, no qual apresentei alguns significados do termo corrupção para compreendermos o que representa esse fator tão nefasto para qualquer sociedade. Hoje vamos continuar no capítulo 3 do meu livro, tratando dos aspectos históricos da corrupção no Brasil. Então, vamos lá. Antes desses fatores históricos, vamos a um preâmbulo. A corrupção apresenta-se como um mal social cujo início não pode ser claramente definido na história da humanidade. Ela afeta inúmeros países e não há como precisar o seu real alcance e o seu grau de intensidade com exatidão. Agora, apresento o resultado de um estudo da Transparência Internacional realizado em 2023, cujo resultado foi o Mapa Mundi, que apresenta, por graduação de cores, o nível de corrupção nos 180 países do mundo. A pontuação vai de 0 a 100, sendo que 100 representaria um país com índice de 0 de corrupção, e o 0 representaria um país absolutamente corrupto. Esses extremos não existem. Nessa tabela, não há países com nota 100 ou com nota 0. Então temos que, por exemplo, em primeiro lugar, a Dinamarca, com 90 pontos, a Finlândia vem em segundo lugar com 87 pontos, em terceiro vem a Nova Zelândia com 85 pontos, e em quarto lugar a Noruega com 84 pontos. Fiz um recorte da América Latina neste mapa. As cores mais claras significam índice menor de corrupção, e quanto mais escuras forem, será um índice maior de corrupção. Vemos que o país mais corrupto da América Latina é a Venezuela, com 13 pontos, ocupando a posição número 177 de 180 países. Em seguida, vemos, então, a Nicarágua, ali na América Central, com 17 pontos, ocupando a posição número 173. O Brasil vem na posição número 104, somando apenas 36 pontos. O menor índice de corrupção na América Latina é o do Uruguai, que soma 73 pontos, estando na 16ª posição. Em seguida vem o Chile, com 66 pontos, na 29ª posição. Para se ter uma ideia, a média global é de 43 pontos, a média dos países do G20 é de 53 e a média dos países da OCDE de 66 pontos. Agora, iniciando o tema de hoje propriamente dito, cito Idete Telles, que mencionou em seu trabalho a conclusão a que Maquiavel chegou a respeito da corrupção. Na busca pela causa da corrupção, no pensamento desenvolvido por Maquiavel, a desigualdade é um fator que se apresenta como uma das suas causas fundamentais. Ela faz com que as paixões se efetivem negativamente no homem. Associado a isso, temos outro fator que contribui para a instalação da corrupção na sociedade, que é a falta da liberdade. Nesse aspecto, a principal falta de liberdade é a falta de liberdade de expressão. É justamente a liberdade de comunicação entre todos os membros de uma sociedade que será responsável pela coibição da corrupção ao divulgar os fatos delitivos que ocorrem em seu meio. Diferentemente de Maquiavel, que considerava o ponto de partida da corrupção as paixões humanas, ou seja, o fator endógeno, Montesquieu, que viveu na França e estudou a separação dos poderes, considera que a corrupção é um fator exógeno, uma vez que parte do coletivo para o individual. Afirma ele que é na natureza das coisas, no sistema político e no exercício do poder que está arraigada a corrupção. Desse modo, para Montesquieu, a corrupção parece partir mesmo muito mais significativamente do Estado do que do homem. Para mim, a corrupção tem essas duas causas que correspondem à posição de Montesquieu
e de Maquiavel. A causa da corrupção é um fator endógeno individual, em razão da falha de caráter, mas também é induzida pelo ambiente externo favorável. Agora, trazendo essa reflexão para o nosso país, considero que o fator preponderante para a instalação da corrupção no Brasil é o fato de nossa origem ter sido colonial. Eu concordo com o posicionamento de Sérgio Buarque de Holanda em seu livro Raízes do Brasil, que é significativa a circunstância de ter se recebido a herança por meio de uma nação ibérica. A existência da frouxidão da estrutura social herdada e a falta de uma hierarquia organizada são os responsáveis por alguns dos episódios mais singulares que ocorreram nas nações da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Os elementos anárquicos sempre frutificaram facilmente no Brasil, com a cumplicidade ou a indolência displicente das instituições e costumes. As iniciativas, mesmo quando foram construtivas, se formaram continuamente no sentido de separar as pessoas e não de uni-las. Os decretos dos governos nasceram, em primeiro lugar, em meio a paixões particularmente momentâneas e pessoais. Não foram, na maioria, resultado da necessidade ou da vontade da população. Só raras vezes forças ativas se associaram. A falta de coesão em nossa vida social não representa, assim, um fenômeno moderno. Analisando-se o atual cenário político brasileiro, verifica que pouca coisa mudou. As práticas patrimonialistas antigas e contraproducentes continuam a ser aplicadas ciclicamente, com breves lampejos de visão pragmática institucional que vise principalmente ao desenvolvimento do país. Portugueses e espanhóis valorizavam os fundamentos religiosos e nunca se sentiram à vontade no mundo onde o pragmatismo, o mérito e a responsabilidade individual servissem de parâmetro para qualquer tipo de seleção de pessoas para ocupar cargos públicos. O espírito de organização espontânea, característica de povos protestantes e particularmente dos calvinistas, diferia das características organizacionais vigentes nas posições ibéricas de além-mar. Nelas predominou o tipo de organização política artificialmente mantida por uma força exterior representada pelo Reino de Portugal, no caso do Brasil. Adriana Romeiro, em seu livro Corrupção e Poder no Brasil, que se refere aos séculos XVI, XVII e XVIII, nos mostra que Caio Prado Júnior, em 1942, analisou a situação colonial do Brasil e destacou a falta de organização, a falta de eficiência, a falta de agilidade, uma vez que estava submersa na confusão de competências e funções, redundando numa máquina burocrática emperrada, ineficiente e monstruosa, devido à excessiva centralização em Lisboa. Ou seja, incoerência e instabilidade do povoamento da colônia, pobreza e miséria na economia, dissolução dos costumes e inércia e corrupção dos dirigentes leigos e eclesiásticos. O grande objetivo dos colonizadores não era estabelecer um novo assentamento organizado. Para formar as bases de um país próspero, é exemplo do que ocorreu com a migração de famílias inteiras da Inglaterra para as colônias da América do Norte por razões religiosas. A primeira tarefa a ser executada na colônia do Brasil foi a simples exploração de riquezas. Adriana Romeiro também cita Charles Boxer, que aponta os baixos salários pagos pela coroa portuguesa aos seus servidores que trabalhavam nas colônias como causa geradora de corrupção. Como forma de compensação, eles eram autorizados e até estimulados a lançar mão das possibilidades econômicas que tinham à sua disposição, ou seja, corrupção. Já no princípio da colonização brasileira estavam presentes os ingredientes necessários ao aparecimento da corrupção
E tudo isso foi associado à característica dos portugueses que aqui aportaram e à postura do reino em relação à colônia. Sérgio Buarque de Holanda complementa que a exploração dos trópicos empreendida pelos portugueses não se processou, em verdade, de forma metódica e racional. Não emanou de uma vontade construtora e energética. Fez-se com desleixo e abandono. Vieram para cá aventureiros, contraventores, cujo objetivo era colher fruto sem plantar a árvore, com a perspectiva de proveito material rápido, numa ânsia de prosperidade sem custo. Almejavam títulos honoríficos para obter riquezas fáceis. O português não estava interessado em obter riqueza à custa do trabalho, que é a característica daqueles que enfrentam dificuldades no novo mundo, para os quais o triunfo é a consequência. A coroa temia que, se permitisse a imigração em larga escala para o Brasil, haveria escassez de população no reino, bem como pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição de primeira grandeza. No século XVII, o padre Antônio Vieira, que era um crítico das práticas de favorecimento, afirmava: a ponta por onde a legitimidade se entra ao ofício é só o merecimento. Ele estava absolutamente certo, somente o mérito deve ser o critério para ingresso no serviço público. Historiadores se aperceberam do caráter profundamente interiorizado da administração, submetida à lógica clientelista, segundo a qual as relações de favor e de amizade se sobrepunham aos deveres e às obrigações do ofício. Para Emerson Garcia, é factível concluir que a sociedade brasileira ainda não se libertou por completo de certos males semeados ainda à época do processo de colonização. Esse processo foi plenamente voltado para saquear riquezas naturais e não para estabelecer uma nova sociedade. Voltando à utilização de mão de obra escrava, responsável por severas restrições à evolução intelectual da população, incluindo a não criação de universidades e a vedação expressa de impressão de livros e jornais, quando só foi liberado com a chegada da família real no Brasil em 1808. Tudo isso, resultado e origem dos valores que estabelecem as diretrizes do comportamento da sociedade e do indivíduo do Brasil. A sociedade foi formada a partir deles, incrementada com o que era adquirido nos bancos escolares, sendo o alicerce da formação de novos valores, baseados não em virtudes e valores, e sim na cultura do favorecimento. Esse descaso com a formação cultural do povo brasileiro, preservando-se a ignorância, tem relação direta com a proliferação de atos de corrupção, uma vez que as pessoas ainda não atingiram um nível cultural, organizacional e intelectual e não conseguiram perceber a ocorrência dos atos de corrupção em seu meio sociopolítico e as consequências nefastas que deles resultam. Hector Mayral, em seu livro As Raízes da Corrupção, ou Como o Direito Público Fomenta a Corrupção em vez de combatê-la, faz a ligação entre o Estado e a sociedade que o construiu. Afirma que um Estado corrupto é, de certa maneira, produto da corrupção existente no seio da sociedade e que o grau de corrupção aumenta na medida que se percebe que ela não somente ajuda a ganhar posições frente ao Estado, senão ela própria é considerada como uma conduta valiosa. E cita Júlio Comadira, o qual afirma que a internalização de uma mentalidade transgressora é vivida por muitas ocasiões como um sinal de vivacidade, inclusive de brilho pessoal, sem que se perceba que tal comportamento degrada individualmente quem a pratica.
Essa mentalidade projeta socialmente o indivíduo em sua comunidade, o qual, em uma retroalimentação perversa, degenerada de sua consciência individual, neutraliza-a e deforma-a. Assim, a mensagem que o Estado envia à população é prejudicial, afugentando os melhores e premiando os piores. Vemos assim que a corrupção tanto tem origem no indivíduo quanto é produto da sociedade. São fatores que se retroalimentam. Mas é certo que a corrupção, considerada como transgressão de normas legais e regras sociais, representa a deteriorização de um sistema de valores adotados por uma sociedade. A corrupção moral é o ponto de partida para a corrupção penal. Nenhuma pessoa que possui firmeza de caráter e postura ética se envolve em atos de desvio de recursos alheios dos pagadores de tributos. De acordo com Emerson Garcia, as práticas adotadas pelos colonizadores portugueses no país contribuíram para a estruturação de uma administração pública calcada no tráfico de influências e no tratamento diferenciado aos apaniguados. A forte burocracia corrompida, a baixa instrução e as práticas moldadas durante séculos de autoritarismo da coroa, típico da servidão colonial, reduziram a influência dos princípios democráticos. Esses princípios começaram timidamente a serem introduzidos no país com a independência e com a proclamação da República. A democracia incipiente e sem bases sólidas passou por vários períodos de eclipse, que dificulta de sobremaneira a estruturação de um sistema voltado na forma e na essência ao bem comum. Ele afirma que, especialmente em relação ao Brasil, a corrupção tem suas raízes entranhadas na própria colonização do país. O sistema português, que foi erguido sob pilares de uma monarquia absolutista, fazendo com que o monarca e administradores mantivessem unidos por elos eminentemente pessoais e paternalistas, o que gerou somente a indesejada ineficiência. Para ele, a corrupção está associada à fragilidade dos padrões éticos de determinada sociedade, os quais se refletem sobre a ética do agente público, especialmente no Brasil, onde a corrupção tem suas raízes na própria colonização do país. A consequência disso é que a obtenção de vantagens indevidas é vista como prática comum dentre os cidadãos em geral. Um povo que preza pela honestidade provavelmente terá governantes honestos. O povo que tem em seu cotidiano tolera a desonestidade, não raro a enaltece, terá por certo governante com pensamento similar, como afirmou Joaquim Nabuco. Esse estado de coisas, quase imperceptível nas origens, traz à lembrança a teoria norte-americana das broken windows, indicando que pequenas infrações, caso não coibidas de imediato, evoluirão para grandes infrações e mais graves. O mapa de corrupção do mundo, aferido em 2023 pela Transparência Internacional que eu apresentei, demonstra que não há lugar isento de corrupção no mundo, o que confirma o fato de que se trata de uma prática que afeta a natureza humana. O que é possível realizar é manter essa prática no nível mínimo, embora continue eticamente inaceitável, mas tolerável, de modo que esteja sob o rígido controle. Assim, não cause prejuízos significativos para a sociedade de cada país. Nota-se que o Brasil está situado numa faixa em que o índice de corrupção é de médio para alto. Porque, para que o país saia desta faixa, será preciso trilhar caminhos virtuosos fundados na ética como a melhor forma da sociedade brasileira superar os complexos problemas que ora enfrenta. E o mais importante, como afirmou Margaret Thatcher,
A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. A principal virtude é a coragem, porque ela abre caminho para todas as outras, como afirmou Aristóteles. O brasileiro se acostumou a aceitar o inaceitável, ou seja, a normalizar aquilo que não é normal. A corrupção, em todas as suas formas, é inaceitável. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia nessa manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual continuaremos no capítulo 3, tratando de corrupção com o tema Corrupção como um fator de degeneração da conduta humana. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.